Olá, está no ar mais um Porto Alegre em Debate. Hoje a gente vai falar sobre o aumento de casos de câncer em pessoas jovens. Conforme levantamento publicado no ano passado por uma revista científica do Reino Unido, os casos globais de câncer em pessoas com menos de 50 anos aumentaram 79% entre 1990 e 2019. Além disso, as mortes por câncer na mesma faixa etária também cresceram mais de 27%, com mais de 1 milhão de pessoas jovens morrendo devido à doença. De fato, há aumento do câncer entre pessoas jovens. E o que tem levado a esses números? Qual é a realidade aqui de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul? É o que a gente vai tentar entender com os nossos convidados que participam do debate. Rafael Vargas, médico oncologista e também chefe de oncologia do Hospital Santa Casa. Junto a nós também a Alice Zeumanovicius. Ela é médica oncologista e também representa o Centro de Oncologia do Hospital Vila Nova. Junto também a nós se soma a Andressa Stefenon. Ela é médica oncologista do Hospital Moinhos de Vento e também da Santa Casa aqui de Porto Alegre. E ainda a Altair de Conto, que é voluntária do IMAMA, o Instituto da Mama aqui do Rio Grande do Sul. Muito obrigado a todos vocês por estarem aqui para conversar conosco sobre esses dados. Começo com o senhor, Dr. Rafael. De fato, como vocês têm acompanhado esses números, a gente realmente viu esse aumento em pessoas mais jovens? Bem-vindo. Olá, muito obrigado Felipe. Olá a todos os telespectadores que estão nos acompanhando aqui na TV Câmara. É uma grande honra estar aqui com vocês hoje, com os demais colegas. Tá? Felipe, de fato, a gente tem observado um aumento, a gente chama na incidência de câncer em pessoas jovens, menor de 50 anos, mas eu faço uma ressalva aqui muito importante, que esse artigo científico que foi publicado, ele mostra esses dados de uma maneira muito superestimada. Tá? Esse artigo, acho que foi publicado até acho que em novembro do ano passado, é um artigo que sofreu muitas críticas, né, de diversos pesquisadores por não ter feito alguns ajustes nessa análise, né, porque obviamente a população cresceu quando se compara com os dados anteriores e não foi feito ajustes em relação ao aumento populacional, né, e também à questão do próprio envelhecimento. Então, hoje, se a gente for ver assim, principais tipos de câncer, por exemplo, o câncer de coloretal, a gente vê, principalmente em países em desenvolvimento, que o aumento na incidência de pacientes menores de 50 anos é em torno assim, de 2% a 3%. Os dados que mostram aquele estudo ali é em torno de 80%. Tá? É um número muito. Então existe realmente uma questão aí muito importante de um erro metodológico nesse artigo que nos levou a uma interpretação que a gente costuma dizer são falácias, né? Então, para resumir, assim, existe sim, a gente vem observando, a gente pode conversar até o porquê depois, mas o aumento, assim, não é um aumento tão substancial de 80%. Por aquele artigo, a gente não pode tirar aquelas conclusões ali. Muito importante essa sua análise, porque o artigo ele foi amplamente divulgado por toda a imprensa, chamando a atenção, e inclusive impactando muitas pessoas. Mas, de fato, né, embora esse aumento não foi astronômico, né, doutora, de fato há um aumento. E aí a gente queria entender um pouco mais isso. Bom, o câncer, para a gente começar, acho que do início, o que é o câncer, né? Para a gente entender e o que a gente pode pensar já, começando essa conversa, a refletir sobre por que casos em pessoas mais jovens. Bem-vinda. Então, muito obrigada, Felipe, pela oportunidade. Obrigado por estar aqui junto com esses colegas, né, todos nós, né, militantes da causa do câncer, né, independente da nossa inserção, no vínculo das nossas instituições. Acho que é super importante a gente primeiro começar do início, né, que é entender que doença é essa. Na verdade, câncer não é uma doença só, né? Nós temos mais de 100 tipos diferentes de subtipos de câncer. Eles acontecem em frequência e proporção diferente, dependendo do sexo, faixa etária, onde a pessoa nasceu, onde a pessoa vive, o que ela faz ao longo da vida, não só dos fatores
modificáveis, que são aqueles que a gente pode influenciar, mas também dos hereditários, os ambientais. Então, nós temos aí um grupo de doenças extremamente complexo, não só de ser entendido, mas como ser tratado. Mas a boa notícia é que é prevenível, né? Não são todos os cânceres que são preveníveis, a gente estima que seja lá 40%, 50%, mas eles sim são preveníveis, principalmente através de opções que a gente faz em termos individuais do estilo de vida que a gente quer ter, mas também da sociedade, da comunidade onde a gente vive. Porque, por exemplo, se atividade física é algo importante para fazer, no nível individual pode parecer muito difícil. Mas quando tu envolve, estamos aqui, né, na TV Câmara, quando tu envolve uma cidade que se volta para essa demanda, nós estamos sendo uma cidade que promove a saúde, que previne doenças que são preveníveis como o câncer. Então, ter essa visão de que nós estamos falando de uma doença complexa, de uma doença que não é uma só, que não tem nenhum único método diagnóstico para fazer o diagnóstico precoce ou não, e nenhum único comprimido ou uma única vacina que vai curar. A gente começa a entender que todos estamos juntos, né, nesse enfrentamento, educando a todos nós de que é uma doença prevenível, mas depende de vários atores, né, para que a gente possa, talvez não curar 100% dos casos, mas certamente melhorar a vida das pessoas que têm risco de desenvolver a doença ou que desenvolveram a doença. E acho que devido a isso mesmo que você trouxe, por essa complexidade de N fatores para o desenvolvimento de um câncer que não tem como a gente saber. Por exemplo, eu hoje, né, um exemplo, sou diagnosticado com câncer, eu não sei necessariamente porquê, da onde, não tem um início, como eu saber, um exame não detecta um início, um motivo, digamos assim, né, doutora, para que ou alguns casos sim, isso vai depender do indivíduo também, né, bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Nós temos em torno de 10% das pacientes que têm câncer de mama que têm alguma mutação genética que foi transmitida de forma hereditária, que levou ao surgimento do câncer, que pode levar a outros tipos de doença também. Mas é uma minoria da população, né? E a gente ainda tem bastante dificuldade de testar toda a população que já teve diagnóstico e que poderia, né, ter esse teste. Mas na maioria dos casos, realmente, a gente não consegue identificar exatamente qual foi a causa. E quando a gente está falando sobre jovens, assim, dentro da sua experiência de trabalho, como é que a senhora tem visto, até trazendo um pouco essa complementação que o Dr. Rafael trouxe, desses dados aí alarmantes, que foram um pouco exagerados, há uma explicação dentro dessa dificuldade de entender o contexto, um pouco mais para a gente tentar refletir esse surgimento em mais jovens? Eu concordo com o que o Rafael trouxe, né, de que os dados eles foram supervalorizados, a análise metodológica ela tem críticas, né, a serem feitas nesse estudo, mas nós tivemos uma publicação brasileira de 2019, foi o estudo Amazona, avaliou quase 3.000 pacientes em centros de oncologia de todo o país, né. Essas pacientes, a maior parte pertencia ao sistema público de saúde. E esse estudo tentou traçar o perfil e um pouco da jornada oncológica dessas pacientes. E o que se viu nesse trabalho foi que 17% dessas pacientes tinham menos de 40 anos. Então, a gente também lida com uma população bastante jovem. Até então, a gente não tinha essa divulgação de dados do Reino Unido, né? E tudo que a gente tinha de estudos, né, do mundo, da Europa, dos Estados Unidos, mostravam um número menor, um número abaixo de 10%, né, de pacientes com menos de 40 anos. Aqui na América Latina já tinha outros locais que tinham mostrado dados mais semelhantes aos dados do Brasil.
E esse estudo também, traçando o perfil dessas pacientes, mostrou que quando a gente fala de pacientes mais jovens com diagnóstico de câncer de mama, a gente tem mais chance de estar vendo pacientes com doença mais avançada também. Então, certamente é uma população que a gente tem que dar atenção. Nesse estudo do Reino Unido, assim como no nosso estudo brasileiro, a gente não tem como definir qual é a causa desse movimento, né, que está acontecendo. Mas fica o alerta, na verdade. Importante, na verdade, a gente vai voltar a falar sobre isso logo, porque eu fico pensando também, esse outro braço que o voluntariado faz. O Instituto da Mama aqui do Rio Grande do Sul, o IMAMA, tem um trabalho super importante de sensibilizar as pessoas e alertar para o diagnóstico, na verdade, para a prevenção. E a Altair está aí já há quase 25 anos já trabalhando no IMAMA. Porque é mito também a gente poder falar, imagino vocês nas palestras, conversar com as pessoas, alertar sobre o câncer, porque muita gente acha que isso pode daqui a pouco surgir só com mais idade, se cuidar mesmo só com mais idade, fazer exames de rotina só mais tarde. E na verdade não, desde cedo tem que ser, né? Bem-vinda. Obrigada pelo convite, Felipe, por estar aqui. Uma honra estar aqui com vocês. Realmente, acho que não, isso não existe, não tem idade mais para acontecer. Claro que ainda existe, né, doutora, uma faixa etária dos 40 aos 69 que é mais frequente, mas pode acontecer em qualquer idade. Nós passaram lá pelo IMAMA meninas com 23, 27 anos com diagnóstico do câncer de mama. Então a gente precisa se cuidar sempre, acho que a gente é mulher, né, isso a gente precisa ter muito em mente. Nós somos mulher desde que nascemos até o final da vida. Né? E assim para os exames ginecológicos, assim para qualquer tipo de exame, quer dizer, não é só para a mama. A gente precisa, né? O nosso corpo é completo, então a gente precisa ter esse cuidado. Isso é muito importante. E é esse trabalho que o IMAMA faz, vamos fazer 31 anos agora em julho, de sensibilizar. Nós usamos a expressão conscientizar. Riscamos essa palavra porque, na verdade, a consciência tem que ser de cada um, a gente não tem como fazer essa consciência. Mas a sensibilização a gente tenta fazer, do quanto é importante, né, o diagnóstico precoce. Ele ainda salva vidas, 95% de chance de se descobrir cedo. Então essa é a nossa fala, essa é a nossa bandeira, essa é a nossa luta constante, diária, né? E a gente abrange todo o Rio Grande do Sul, nós atuamos em todo o Rio Grande do Sul, o IMAMA, e nós temos a FEMAMA, que é uma federação a nível de Brasil, que aí nós temos 74 ONGs associadas, que aí nós agimos a nível de Brasil também. Mas o IMAMA atua aqui no Rio Grande do Sul. E nesse trabalho de sensibilização, Altair, as pessoas elas costumam se surpreender muito com as falas, se assustam também? Sim, nós conseguimos causar esse impacto. Pelo menos no momento, ali, quando a gente termina a fala, elas nos procuram, alguns, eu não sabia que era assim que acontecia, como é que foi, né? Porque essa ideia a gente tem que sempre vai acontecer com outra pessoa, conosco nunca vai acontecer. Exato. Inclusive, eu tenho um exemplo prático meu que aconteceu isso comigo. Eu sempre, quando eu fazia as palestras, dizia assim, não, eu não passei pelo câncer, eu tive na família, só que em janeiro deste ano, eu tive o diagnóstico do câncer de mama. Fui fazer meus exames de rotina, como é por isso que é importantíssimo isso, as pessoas não podem deixar de fazer seus exames, né, seus check-ups. E foi descobrir, tinha um nódulo suspeito e positivo para células cancerígenas. O meu caso talvez um pouco diferente, eu disse, eu vou poder citar esse exemplo, mas não a nível geral, porque depois, como aconteceu, foi diferente, que não é a maioria das mulheres que tem essa possibilidade de terem, né, o atendimento rápido, cirurgia, os exames. Então, não. Mas do diagnóstico precoce eu vou bater em cima, assim, eu acho que isso é importantíssimo, sabe? Que as mulheres precisam se cuidar, elas precisam ter esse carinho, esse amor, pensarem mais nelas, né? Normalmente a mulher pensa em todo mundo e a última coisa ela vai pensar na saúde dela. E é isso que a gente tenta, né, batendo na tecla, que elas mudem isso. Se coloquem elas em primeiro plano, para depois cuidar da família, dos filhos, dos netos, né? Então, e eu preciso te perguntar, como é que tu estás agora? Estou bem, graças a Deus, já fiz cirurgia, passei por 15 sessões de radioterapia, né? Mas estou bem agora, vida que segue, né? O tratamento complementar de 5 anos, né? Mas estou bem, graças a Deus, estou bem. Que bom. Susto, né? A gente leva um susto muito grande, lógico, né? Eu não quis fazer a pergunta, por que eu? Eu perguntei, por que não eu? E até eu falei, né, que a doutora que me atendeu, disse, olha, eu faço parte da estatística agora. Eu sou mais uma dentro, né? Diz que até os 80 anos a chance de a gente, né, no longo da vida, desenvolver o câncer de mama é grande. Então eu já faço parte.
consegui tirar, eu acho que pelo conhecimento, né, a gente tem uma segurança maior, eu acho que isso me ajudou muito. E o acolhimento também das colegas, das pessoas também, isso é muito importante. A família, acho que é importantíssimo isso, que a família, né, tem que estar do lado da pessoa que tem o diagnóstico, porque é muito importante isso. E infelizmente nós temos muitos maridos, companheiros que abandonam nessa hora que é tão crucial para elas. Pois é, doutor Rafael, ouvindo um pouco o relato da Altaíra aqui, eu fico pensando quanta força essa pessoa que recebe o diagnóstico tem que ter, emocional, para lidar com o diagnóstico, ainda que a pessoa não sabe como vai ser o tratamento, sim, o que vai ser. É um trabalho de vocês também, é muito forte para vocês também. Claro. Assim, toda má notícia, tá? O que é a má notícia? O diagnóstico do câncer é uma má notícia, né? Toda essa má notícia, ela muda a nossa perspectiva que a gente tem da nossa vida. Realmente, assim, a sensação que deve ser é que o chão cai. Né, tal. Então, o médico, tá? Os médicos que vão dar esse diagnóstico, eles têm que ter uma habilidade muito grande, porque no momento que o paciente recebe esse diagnóstico, praticamente uma cortina se fecha e os ouvidos tapam. Tudo que você informa para o paciente, né, dona Altaíra, não entra mais. E aí é um momento que é super importante, que é a comunicação de como é que vai ser o seu tratamento. Então, todo médico, todo profissional da saúde, ele tem que ter essa habilidade de saber de como fazer essa comunicação e como essa comunicação tem que ser efetiva, como ela é importante, né? E é muito comum, né? A primeira pergunta, né, que se faz é por que eu, né? Porque eu sou uma estatística, né? Porque eu tive algum comportamento, algum hábito durante minha vida que levou a isso, né? Mas tudo são probabilidades, né? Eu acho que o comportamento, né, a postura que a senhora teve é exemplar. Eu acho que primeiro a gente tem que enfrentar, né, e seguir com a vida. Né? E isso é muito importante no momento do diagnóstico, o profissional da saúde saber fazer esse acolhimento, né? E comunicar com objetividade, empoderar o paciente de informações para fazer a chamada decisão compartilhada, né? Isso é uma coisa que a gente fala muito dentro da medicina. Antigamente se tinha aquela ideia que o médico, né, dizia, não, tem que fazer isso porque eu sou o detentor de toda a informação. Mas hoje a gente avança para um momento que se chama decisão compartilhada. A gente tem que empoderar o paciente, né, das informações do tratamento, seus riscos, seus benefícios e juntos tomarmos uma decisão, né? Então, importante isso, né? Que bom que a senhora está bem. Que bom, que continue, né? Uma coisa importante, Felipe, assim, dessa questão, acho que é muito interessante, né? Por que acontece isso, né? Até hoje, como a doutora Andressa comentou anteriormente, não existe, ninguém sabe por que tem esse pequeno aumento na população. Até para te complementar, claro, assim, para te me ajudar nessa resposta, porque a gente pesquisa na internet, a gente encontra vários artigos, inclusive, com, por exemplo, possíveis questões. Eu vou trazer algumas aqui. Impacto da poluição atmosfera, da poluição atmosférica, alterações climáticas, até uso de antibióticos daqui a pouco. Tudo isso aí, o senhor acredita que pode influenciar também? Eu vou fazer uma pergunta diferente, tá? O que a gente tem que imaginar? A gente está comparando dois grupos, tá? Grupos que nasceram década de 50, 60, 70, 80, versus grupos que nasceram 90, 2000, 2010. O que essas pessoas fizeram de diferente na vida? O que essas pessoas foram expostos diferente na vida? Então, por exemplo, início da década de 80, me corrija se eu estiver errado, Alice, 45% da população brasileira fumava. Hoje, devido às... População adulta, né? Devido às políticas públicas, menos de 20%. O que a gente vai começar a observar? Uma redução da incidência de tumores relacionados ao tabaco. Câncer de pulmão, câncer de cabeça e pescoço. Em contrapartida, os nascidos em década de 90, 2000, foram expostos a, quem sabe, mais sedentarismo, maior prevalência de obesidade, alimentação rica em ultraprocessados, né? Tem alguns, por exemplo, hoje se sabe que os embutidos, salsicha, salame, eles nível 1A que causa câncer. Tá? É recomendável não consumir, por exemplo, embutidos. Então, o que a gente tem que pensar? Como é que foi
né, a infância dos meus pais, né, meus avós não, mas dos meus pais, o que eles tiveram diferente da minha infância, né? Eu sempre também costumo fazer um paralelo, né? Se a gente for ver o quanto que o micro-ondas, o aparelho de micro-ondas impacta a nossa vida. Não que o micro-ondas vai causar câncer. A micro-onda. A micro-onda. A não. micro-onda. O aparelho de micro-ondas. Porque eu nasci na década de 80. Eu me lembro eu chegando em casa e a minha mãe esquentando a janta no fogão. Na panela. E hoje a gente tem a facilidade de tu comprar um alimento pré-pronto, colocar no micro-ondas, 15 minutos está pronto. Isso o pessoal não teve. Será que esse tipo de comportamento não tem alguma relação com os números que a gente está vendo agora? A gente não sabe. Mas se a gente for começar a parar para pensar o que tem diferente nessas gerações, porque tem. Nós somos uma geração, eu nasci em 80, eu estou ali no meio termo, mas a gente é uma geração livre de tabaco, né? Mas é uma geração um pouco mais sedentária, a prevalência de obesidade é maior, o consumo de carne é maior. Então a gente tem que entender que talvez existe algum hábito, comportamentos que estejam relacionados com esse aumento dessa incidência, que por enquanto é desconhecido. E a gente tem teorias. Daí, como falou, o antibiótico, olha, pode ser, mas a gente não tem nada comprovado. Então, o raciocínio a gente sempre faz. O que tem diferente, né, do que os nossos pais faziam, né, e o que tem de agora? Isso as pesquisas vão mostrar, né, conforme o passar dos anos. Comportamento, porque se a gente for também analisar, me corrijam também agora se eu estiver errado, porque aqui em Porto Alegre registra-se que o maior número de casos de câncer é a população com de mais 60 a mais. Confere isso, de fato? Esse é o esperado, na verdade. Nós estamos falando sobre uma doença crônico-degenerativa, ou seja, tu precisa um período longo de exposição à alteração do teu genoma, das tuas células, algo adquirido ou não, mas que um período longo para que aquela doença, que é uma doença crônica, ela tenha as condições de se manifestar clinicamente. Primeiro, tu não pode morrer antes de outras coisas, né? Tu não pode adoecer de outras coisas que digamos, diminuam a exposição a outros fatores. Digamos que tu, não sei, desenvolve uma pneumonia e por isso tu para de fumar. Então, tu teve uma doença que fez com que tu modificasse o teu estilo de vida, né? Então, todas essas coisas não podem acontecer antes de tu continuar te expondo e, vamos dizer assim, essas agressões teóricas ao teu genoma, elas criam as condições para um câncer se desenvolver, que seja clinicamente relevante, né? Que tu possa vir a fazer o diagnóstico através dos exames habituais ou desenvolver sinais e sintomas. Então, a gente sabe que é uma doença crônica. Mas acontece muito antes, a gente também tem visto doenças crônico-degenerativas acontecer numa faixa etária mais precoce. E aí eu falo, né? Diabetes não insulino independente, a diabetes associada a sobrepeso, obesidade, a resistência insulínica, o próprio câncer, a hipertensão, a doença isquêmica do coração. E eu não vou longe, né? A osteoartrose, dor nas costas, dor no joelho, quer dizer, então são aquelas doenças que antes a gente via muito frequentemente associadas ao idoso, que agora a gente vê ao idoso adulto, e é possível que a gente esteja vendo um aumento na proporção de jovens entre as pessoas com essa doença. Até porque muda um pouco o que tu trouxeste, né, desse tempo que precisa para se desenvolver. No jovem, daqui a pouco é um tempo menor. O que explicaria esse surgimento? Aí é uma coisa que a ciência tem para tentar descobrir, justamente. Isso. Nós sabemos que as pessoas que elas têm por exemplo, dieta inadequada no início da sua vida, elas têm diagnóstico de doenças crônicas mais precocemente. Por exemplo, nós sabemos que os alimentos altamente industrializados, eles são de mais fácil acesso, infelizmente, né? Nós sabemos que um refrigerante, uma bolacha recheada, né, um alimento ultraprocessado, ele é mais barato e é de mais fácil acesso, até porque uma pessoa que tenha uma condição econômica desfavorável, ela não precisa só ter acesso ao alimento de qualidade, ela precisa do gás, ela precisa de moradia para ter o local para cozinhar.
Então, são várias condições. O tempo também para preparar esse alimento. Exatamente. E o tempo, tudo que vem junto com essa condição desfavorável. Então, nós sabemos que existe uma somação de fatores de risco para o adoecimento. E essas doenças crônicas que antigamente, né, a gente via, que nem, né, nos nossos avós lá, acontecer mais adiante na história da vida da pessoa, a gente também vê acontecendo, às vezes, mais precocemente e mais gravemente, por causa dessa somação de fatores de risco. Ouvindo, Andressa, eles, assim, claro que a gente está falando aqui de possibilidades, são, né, é uma reunião, como você falou, uma somatória, uma somação de possíveis fatores de risco, né, porque também é alertada para a população também não ficar muito preocupada, assim, com o que eu estou fazendo. Também, né, eu acho que tem que chamar atenção para isso, mas porque tem muitos estudos que mostram aí, se você não fizer isso, você vai ter o câncer. Claro que a gente tem que convidar as pessoas a ter qualidade de vida, mudança de hábitos e comportamento, acho que começa por aí também, né? Com certeza. De tudo que a gente falou até agora, né, desde quando a gente resgatou aí o que mudou da geração dos nossos pais para a nossa geração, o que se falou foi basicamente isso, né, sobre sedentarismo, sobre consumo de industrializados, obesidade, consumo de álcool. Isso é demonstrado também que é mais prevalente hoje na população jovem, né? Então, se a gente for perguntar para a população em qualquer lugar o que são hábitos de vida saudável, a gente vai ter a resposta. Quer ter uma alimentação balanceada, quer fazer atividade física, quer cuidar de bem-estar emocional também, né? Então, a gente não sabe exatamente quais são as causas, né, da maior parte dos diagnósticos de câncer, mas o que se imagina é que estão relacionadas a hábitos de vida, e são coisas que a gente sabe como melhorar, né? Então, é claro que volta e meia surge alguma notícia né, que parece que surgiu um novo fator Sim. independente, né? Mas isso nunca é feito com a metodologia científica que a gente usa para realmente validar aquela informação no meio médico, no meio científico, né? Para a gente entender mais uma vez, assim, quando o câncer ele surge, para a gente entender no organismo isso, é uma inflamação da célula? O que acontece para o surgimento dessa doença? De uma forma simplificada, o que acontece é uma mutação no DNA da célula, que pode ter carregado, né, por toda a vida, ou que pode ter os fatores que favoreceram, né, essa mutação, ou por fatores externos acabou acontecendo. Aquela célula, ela perde a capacidade de se controlar e ela parte para um momento de replicação, de multiplicação desordenada. Elas perdem aderência também umas às outras, então elas têm essa capacidade de, através da corrente sanguínea ou dos vasos linfáticos, de chegar a outros locais e desenvolver outros nódulos também. Isso é de forma bem geral. Porque também, cada caso é um caso também, cada indivíduo é um, porque a gente tem visto também surgir, e até é surpreendente, câncer de garganta, na axila, vão surgindo, né, nódulos em partes que a gente às vezes surpreende também. Não sabia que tinha na língua, na orelha, exemplos assim, só para dar, né, uma exemplificada mesmo, porque a gente não sabe, né, realmente, e a população muitas vezes parece que não está preparada para ter que mudar esses hábitos e pensa assim, vou deixar para depois, isso não é importante, isso é clichê mudar os hábitos. Na verdade não é. A gente está aí para mostrar que na ciência existem motivos de sobra para a gente mudar realmente, né? Com certeza, né? Com certeza, Felipe. É isso, e essa sensibilização que as pessoas precisam ter, né? Mudanças de hábitos. E nós aqui no Sul, quando o doutor Rafael falou dos embutidos, né? Meu Deus, o gaúcho é exageradamente consumista em embutidos, né? É um vício, é uma coisa que não passa um fim de semana se não tem, né, os embutidos na mesa. Então, isso é terrível. Então, umas mudanças nos nossos hábitos alimentares, eu acho que é super importante também. Acho que é um dos fatores de risco, sim. E que também, claro, foi falado aqui sobre essa questão do mental também, socioemocional. A gente está vendo mais casos de depressão, ansiedade. Isso tudo também pode se unir a essa conta, de Com repente. certeza, sim. Nós temos, inclusive, quando a gente faz as nossas falas, as palestras, a gente leva muito em conta isso.
Eu acredito que sim, talvez, né, a parte médica não vê isso como, né, mas sim, eu acho que a baixa imunidade da pessoa, ela fica mais afetada, né, sensivelmente. Então, eu acho que sim, ela teria que cuidar da parte emocional também. Eu acho que é uma parte muito importante, principalmente na mulher. Porque se fala muito, já ouvi falar muito sobre o câncer ser psicossomático. Existe alguma relevância disso? Não existe nenhuma evidência. Tem alguns estudos bem da área da psiquiatria que mostram, por exemplo, que pacientes deprimidos teriam maior secreção de cortisol, que isso levaria a uma imunossupressão e favoreceria o aparecimento do câncer. Inclusive, a gente tem um câncer, que é o câncer de pâncreas, né, que também é muito bem descrito na literatura, que um dos primeiros sintomas é a depressão, né, e aí que se leva ao diagnóstico. Na verdade, a gente não tem assim, nada muito concreto, né, mas a saúde mental, tá, é um ponto essencial. Não falo nem depois do diagnóstico, tá? Mas é que vamos parar para pensar. Um paciente que sofre, uma cidadã que sofre de ansiedade e depressão, como é que ela vai ter uma alimentação saudável? Como é que ela vai praticar exercício físico? Né? Então, e assim, qual o primeiro remédio que a população de baixa renda tem acesso para controlar a sua ansiedade? Exato. Cigarro, o álcool. Né? Então, na verdade, é muito complexo, né, toda essa estrutura. Eu vou trazer um exemplo aqui para ilustrar, para a gente mudando um pouco o assunto. Assim. Hoje, desculpa, claro, desculpa. Não, eu quero ouvir esse exemplo, mas depois do intervalo. A gente faz o intervalo e na volta a gente ouve o exemplo, tá bom? Tá Pode bom, ser? claro. A gente já volta falando sobre esse aumento de casos entre pessoas mais jovens do câncer. Até mais. E nós estamos de volta com o POA em Debate, hoje tratando sobre o câncer, né? As possibilidades ou não desse aumento do câncer em jovens, pessoas com menos de 50 anos. Participam do nosso debate o Rafael Vargas, ele é médico oncologista e também chefe de oncologia do Hospital Santa Casa. Junto também se soma a Alice Zeumanoviques, que é médica oncologista e representante do Centro de Oncologia do Hospital Vila Nova. Também participa a Andressa Stefenon, ela é médica oncologista do Hospital Moinhos de Vento e também da Santa Casa, e a Altair de Conto, que é voluntária do IMAMA, o Instituto da Mama aqui do Rio Grande do Sul. Voltamos então com mais um bloco para falar sobre este assunto, e o Dr. Rafael tinha alguns exemplos para trazer aí para a gente poder refletir. Camada de ozônio, temos uma relação aí, doutor, com câncer? A ideia é a gente ilustrar aqui o quanto que é complexo, né, essa cadeia de múltiplas variáveis. Então, a gente estava conversando no intervalo, né? Hoje, o câncer mais comum no mundo não é nem próstata nem mama. É o câncer de pele não melanoma, certo? E ele está ligado à exposição solar. Então, quem toma bastante sol durante sua vida, né, tem uma maior probabilidade de desenvolver esse câncer. E o que a gente via assim, na década de 90, anos 2000, década de 80, que essa incidência era maior, inclusive com maior número de casos de pele melanoma, que é o mais grave, em países dos mais ao hemisfério norte e ao hemisfério sul, de alta latitude. Então, por exemplo, aqui no hemisfério sul, Rio Grande do Sul e Austrália. E uma das hipóteses que se tinha era a questão dos buracos da camada de ozônio, né, que o buraco é maior, né, nos hemisférios. E vamos lembrar, o que levava à formação da camada de ozônio? Era aqueles eletrodomésticos que tinham aquele gasto, o CFC. Né? Então, o ar-condicionado, a geladeira, né? Os refrigeradores. E aí se teve uma política mundial, né, de eliminar os eletrodomésticos com CFC. E apresentaram agora, recentemente, faz 2 anos atrás, uma publicação, tá? Acho que da Agência Europeia Espacial, que a camada de ozônio está começando a voltar à sua normalidade. E aí fica a pergunta, será que daqui 10, 20 anos isso vai levar a uma redução da chance dos pacientes desenvolverem câncer de pele? Que é ligado diretamente à radiação ultravioleta. Né? Então isso quem é que iria pensar que a substituição do CFC do eletrodoméstico teria relação? Teria relação. Né? Então uma outra informação importante, exposição no trabalho. Hoje, a principal causa de morte no trabalho não é acidente de trabalho, é câncer.
30% das mortes relacionadas ao trabalho é relacionada ao câncer. Então, por exemplo, trabalhadores que trabalham nas minas de asbesto, né, aumenta a chance de ter um tumor que se chama mesotelioma, tipo de um tumor de pulmão. Se a gente para de expor esses trabalhadores ao asbesto, não tem mais esse tipo de tumor. Radiação. Então são várias coisas que a gente talvez não pensa, a gente fica só batendo na tecla, né? Sedentarismo, alimentação, comportamento. Mas existem outras coisas, né, que a gente não consegue, não tem o conhecimento. Outra coisa, a gente começou a ver, durante a década de 90, tiveram muitos testes nucleares da França, ali na Polinésia Francesa. Eles faziam a explosão da bomba atômica debaixo d'água, né, que estão trazendo risco para as populações locais. Mas hoje começou a se ver também alguns estudos mostrando o aumento da incidência de alguns tumores, principalmente hematológicos, relacionados à exposição da radiação, que é o grande problema que a gente viu em Hiroshima e Nagasaki, que a gente viu em Chernobyl. Quer dizer, são vários elementos que a gente extremamente pode colocar complexo, nessa né? variável aí. Eu queria, Alice, te perguntar do papel do Vila Nova aqui em Porto Alegre, né? Porque, basicamente, para a gente poder entender e desenhar essa linha, tá? Hoje, se eu sou diagnosticado com câncer, como é que é o fluxo de atendimento aqui em Porto Alegre? Super importante essa pergunta, Felipe, porque acho que a maioria das pessoas elas não tem o conhecimento de como que funciona o referenciamento de pacientes que precisam de especialistas, né? Qual é a nossa natureza, né? O Altair pode até dizer assim, ó, senti um nódulo, fiz um exame, deu alterado, eu quero ser vista imediatamente por, né, alguém que possa me fazer o diagnóstico rápido e iniciar o tratamento rápido, esse é o nosso desejo, né? Mas, como a gente sabe, né, existe dentro do Sistema Único de Saúde uma forma organizada em que o paciente ele começa pela atenção básica, a atenção básica, que são os postos, unidades de saúde, programas de saúde da família, identificam a necessidade de um atendimento de maior complexidade, e aí esse paciente então vai fazer toda a sua trajetória dentro do sistema de saúde até chegar, por exemplo, identificada a necessidade num centro de tratamento de câncer. Hoje tem o limite de 40 dias? 60 dias. 30 dias entre a suspeita diagnóstica e o método diagnóstico que confirma, e 60 dias entre a liberação do exame que confirmou o diagnóstico de câncer e o início do primeiro tratamento, que pode ser cirurgia, quimioterapia, radioterapia, etc. Então, o que acontece? Para isso, a gente precisa ter centros especializados. O tratamento do câncer, ele é todo de alta complexidade, ele é todo feito em centros de alta complexidade, que tem toda uma, vamos dizer assim, uma forma de administrar e um financiamento específico. Existe, inclusive, agora em 2023, né, a lei, né, do plano de atenção ao paciente com câncer no Brasil. Lá no postinho de saúde, né, eu fui consultar, aí eu fui consultar com o médico. Na rede do SUS a gente tem um especialista? Então, o que acontece? Digamos que eu notei um nódulo de mama, ou eu estou com sangramento, ou eu estou notei emagrecendo, né? Eu vou no posto de saúde e o médico vai me pedir exames. Se esses exames for altamente suspeito ou confirmar um câncer, esse médico ele vai solicitar na Secretaria Municipal de Saúde para que eu seja referenciado para o serviço que vai confirmar ou já iniciar o tratamento. E esse serviço é onde? Esse serviço se chama o gerenciamento de consultas de alta complexidade, né? E ele é da Secretaria Municipal de Saúde. Não é mais o posto de saúde daí? Não, o posto de saúde solicita para a Secretaria Municipal. E ele consegue fazer nos hospitais, enfim. Aí, este sistema centralizado, que inclusive é um modelo de referenciamento, né, de identificação de necessidades de referenciamento, vai localizar quais são os centros que têm capacidade de atender estes casos. Nós temos aqui em Porto Alegre uma boa... O GERCOM, né, que algumas pessoas conhecem, né, que é esse centro, né, de localização, de demanda e oferta de serviços de alta complexidade para os pacientes com câncer. Mas o que acontece? Por causa do envelhecimento da população e do aumento do número relativo e absoluto de pacientes com câncer, na região metropolitana de Porto Alegre, nós temos menos serviços que nós teríamos que ter para dar conta da demanda, certo? Então, há necessidade de se criar novos centros. E o Vila Nova, então, que eu disse, né, no início de que a gente estava lá organizando do zero um novo serviço, isso não é comum.
se criar do zero um novo serviço para aumentar a oferta real de procedimentos diagnósticos, terapêuticos, consultas e acompanhamento desses pacientes. Isso foi feito, então, através de um financiamento inicial, né, daquela verba do Tribunal de Justiça, do TJ, porque o serviço ele tem que abrir primeiro para depois receber o financiamento. Não tem que estar todo pronto o prédio, as consultas, médicos contratados têm que estar lá prontos, atendendo pacientes para que o SUS designe uma verba específica. E isso é que foi feito lá no Hospital Vila Nova. Então, no CETON, né, o Centro de Tratamento do Paciente Oncológico, já se está desde fevereiro atendendo. É uma demanda progressiva, a gente tem um número, né, previsto de atender 450 novos pacientes, consultas por mês. Por mês. Com a capacidade instalada para o nível de complexidade que o Hospital Vila Nova tem. Por exemplo, não tem radioterapia lá, não tem atendimento para câncer infantil. Quer dizer, o Vila Nova é um desses locais, porque existem outros também, é mais uma possibilidade. Então, exatamente, ele é um completamente novo, uma oferta a mais do que nós já tínhamos. Não é um aumento de oferta, por exemplo, o Hospital Santa Rita, ofertar novas consultas ou tratamentos, né? É algo completamente novo dentro desse sistema. Isso é fantástico, né? A última vez que se abriu um novo centro de tratamento do SUS no Rio Grande do Sul foi em 2021, em São Gabriel. E antes disso, não sei quanto, em Bagé. Então, assim, nós temos uma demanda crescente sem uma oferta crescente. Certo? Isso é muito importante de trazer. Exatamente. E tem que ser organizada, tem que ser orquestrada. Não adianta dizer assim, tive uma ideia, vou abrir um centro de testes. Não é assim que funciona. Né? Tem toda uma articulação entre os diversos níveis de atenção. Digamos que tu vai oferecer 450 consultas mês, que é para isso que foi contratualizado. Tu não pode abrir e receber 450 pacientes naquele mês, porque no próximo tu vai ter 900. Sim. Né? Tem que gerir isso também. E tu foi programado para ter 450 por mês. Não tem como. Assim, tu vai fazer, né, um número de tomografias, um número de cirurgias, um número de pacientes que chegam na emergência. Isso é um crescendo. E tem que ter essa relação dentro do sistema como um todo, né? Tanto de oferta quanto a capacidade de... o que aquele hospital não pode oferecer naquele momento tem que ser absorvido pela rede, precisa existir a compreensão disso. Então é algo extremamente complexo, mas uma ótima notícia. E que bom. Já estamos no terceiro mês, uma equipe super envolvida e, né, com todos os desafios que é começar do zero, literalmente do zero, não tinha, o local físico não existia, foi construído. Com verba própria da Associação Vila Nova, mas também com essas diversas emendas parlamentares. O grande receio, daqui a pouco, da pessoa diagnosticada é essa demora, daqui a pouco do exame ficar pronto, para realmente ter o diagnóstico, começar o tratamento. Porque muita gente, quando a gente fala em SUS, fica com esse receio, vou ficar na fila esperando todo esse tempo. E hoje, infelizmente, nós temos menos oferta do que necessidade de encaminhamento. Isso é uma verdade, sim. Andressa, a gente está falando também de estrutura, né? O Moinhos de Vento e a Santa Casa são referências também aqui em Porto Alegre para o tratamento oncológico, né? Certo, são sim. E eu acho que o que a gente tem feito no sentido de qualificar, né, o atendimento de pacientes com câncer de mama, com outros tipos de neoplasia também, é principalmente o trabalho em equipe multidisciplinar, né? Porque a gente está falando de pessoas que têm necessidades específicas, né? A gente já falou que cada tipo de tumor é diferente, a gente individualiza o tratamento, né, baseado nos critérios de exames de imagem, de avaliação, né, de patologia, mas a gente tem que valorizar também o contexto social, né, de cada paciente. E eu acho que aí entra toda essa importância de envolver cada vez mais uma equipe multidisciplinar no tratamento. Eu acho que é para esse objetivo que a gente tem caminhado, né, nas instituições maiores, né, e sempre que possível.
Pois é, quando a gente está falando de equipe multi, é importante deixar bem demarcado, né? É profissionais que vão conseguir dar conta de atender esse paciente em todos os âmbitos ali, né? Exatamente. A gente conta com atendimento com psicólogo, com nutricionista, com enfermeira, com uma enfermeira que é contratada, inclusive, para ir acompanhando toda a jornada oncológica do paciente. Porque, como a gente já falou no início, né, é muito fácil se perder nas informações que são passadas, né, visto o impacto emocional que cada consulta pode trazer, né. Então, é muito importante que a gente possa ter toda uma equipe envolvida. Até para a família também. Para a família, com certeza, muito importante. Poder ajudar nesse acolhimento, nesse tratamento, porque às vezes a família está num certo luto também junto com o paciente, de alguma maneira. O diagnóstico, ele tem um peso para a família e para todas as pessoas próximas, né? Então, com certeza, todo mundo tem que ser acolhido nas suas necessidades, né? E aí também entra muito o papel do IMAMA, né? Exatamente, que não deixa de ser, como a gente já falou aqui, né? Esse braço fundamental, né, Altair? Vocês conseguem hoje dar essa orientação direcionada mesmo, né? De como a Alice estava dizendo, mostrar desde o início como se faz o exame, onde que tem que ir. Nós temos o núcleo de relacionamento com o paciente. Nós temos mais de 1000 mulheres cadastradas, tá? Que elas vêm pelas mais diversas formas, nos meios sociais, parentes, amigos que indicam o IMAMA. E agora, então, a gente está solicitando para os postos de saúde que encaminhem lá para o IMAMA. Que a gente faz todo, como a doutora falou, é tipo uma navegação do paciente que a gente faz. Isso é super importante. Com parceria com a Câmara dos Vereadores aqui de Porto Alegre, eles podem dar um aporte para as pacientes que não têm condições de se deslocar pela passagem, né, da via de transporte. Eles estão dando esse aporte para que a paciente não deixe de fazer o seu tratamento por não ter condições de pagar uma passagem de ônibus ou coisa assim. Então, é todo um suporte que a gente fornece e a gente vai realmente navegar essa paciente desde o começo do seu tratamento até o final, até ela ter alta, digamos, né? A gente vai estar monitorando essa pessoa. Nós temos uma assistente social que faz esse trabalho também. Então, isso é muito importante, né? E dentro do IMAMA também a gente oferece vários serviços também. Na parte psicológica, a gente disponibiliza psicólogos, tá? Na parte nutricional, uma nutricionista, né, para que ela possa direcionar uma boa alimentação. Nós temos reiki, yoga, meditação. Então, vários serviços que nós oferecemos. A parte jurídica também te dá um suporte também, porque realmente, às vezes, a paciente fica totalmente perdida. Pacientes que vêm do interior e, às vezes, deslocam sozinha, sem a família por perto. Deixa eu aproveitar a tua fala que me fez pensar, assim, há estudos que evidenciam que, por exemplo, o reiki ter uma qualidade de pensamento positivo durante o câncer pode ajudar também, doutora? É que esses fatores a gente não tem como medir, né? Então é muito difícil que vá ter algum estudo que vá mostrar uma relação direta, né? Mas assim, o que a gente sabe é que tudo que contribui para o bem-estar emocional da paciente contribui para aquele desejo de autocuidado, né? E é isso, na verdade, é isso que vai motivar essa paciente, né? A aderir ao tratamento, a fazer o que tem que fazer e até tolerar melhor, né? Efeitos colaterais que podem surgir do tratamento. Isso a gente vê que realmente faz diferença. Eu fico imaginando também que tem um pouco da parte da negação também, da doença, essa dificuldade de poder fazer o tratamento, porque é muito difícil os efeitos colaterais, lidar com os efeitos colaterais realmente também. Dependendo se é quimioterapia, se é radioterapia. Sim, depende do tipo de tratamento que vai ser indicado e a gente tem uma gama muito grande de possibilidades quando a gente fala de câncer de mama e quando a gente fala de outros tumores também, né? Nos últimos anos se evoluiu muito também no manejo desses efeitos colaterais com medicações novas, com tecnologia e também com esse suporte multiprofissional, né? Mas, com certeza, a paciente vai exigir ter um bom suporte emocional e familiar, né, para atravessar o tratamento da melhor forma possível. Que é importante ouvir isso também. E, doutora, sobre esse tratamento lá no Vila Nova, né?
todo mundo da Grande Porto Alegre também pode, não é restrito só à região, né? Pode ser encaminhado para lá também. Quem define isso é esse setor. É o sistema. É isso, dentro da Secretaria Municipal, né? A gente oferta o número de consultas, as especialidades que a Secretaria Municipal demanda. São eles que definem. Lembrem, nós temos Porto Alegre a gestão plena do SUS, né? Existe toda essa questão de referenciamento contra referenciamento, da hierarquização da complexidade de tratamento. Então, isso Porto Alegre tem isso e isso é muito bom. Então, são eles que definem. Então, digamos que eles têm lá 50 mulheres esperando para confirmação de um câncer de mama, etc. Eles que vão distribuir nos diversos serviços que ofertam cuidados para paciente com hoje, essa suspeita, por exemplo. Em média, no SUS, nessa espera do resultado do exame, demora mais ou menos um mês? Depende muito? Depende de muitos fatores. A gente não tem, não sei se o Rafael tem esse número, mas nós não temos, vamos dizer assim, um único caminho, uma única trajetória. Entendi. Porque o que acontece? A gente sabe que é demorado entre a paciente suspeitar, ou ela está na época de fazer seus exames de rotina, aí ela vai no posto, é solicitado o exame, ela marca o exame conforme a disponibilidade dos serviços que fazem mamografia pelo SUS, por exemplo. Aí ela pega o resultado e leva para o médico para, digamos, numa suspeita, solicitar uma biópsia. Volta para o serviço onde vai ter a oferta, né, da biópsia. Confirma o diagnóstico, volta para o médico para ser encaminhado para o serviço de alta complexidade. E aí, esse sistema todo é um sistema que, digamos assim, a gente poderia sim otimizar, né? Muitos esforços estão sendo feitos nesse sentido, mas o que a gente vê? Muitas mulheres vão e pagam o exame para ir mais rápido. Fazem com os seus próprios recursos e justamente para conseguir encurtar esse tempo. Mas pensa comigo, assim, se nós temos uma lei para exigir que tenha esses tempos mínimos e nós sabemos que ela não está sendo cumprida na sua totalidade, é porque realmente estes tempos, eles, apesar de serem ideais, é isso que nós gostaríamos, não só como profissionais, mas como pacientes, mas a gente sabe que eles não estão sendo cumpridos na sua totalidade. Isso que é o prazo de 60 dias que você comentou? Os dois. 30 dias entre a suspeita diagnóstica e a confirmação diagnóstica e 60 dias entre a confirmação diagnóstica e o início do primeiro tratamento. E também nós temos aí, dependendo do grau que a pessoa se encontra, daqui a pouco ela pode ter os sintomas num grau mais avançado da doença também, e aí daqui a pouco esse tempo ele é muito tempo. Depende muito, né, doutor? Não, com certeza. Isso a gente já discutiu bastante a questão por que 60 dias, né? 60 dias é um número cabalístico, né? Na verdade, a gente não entendeu o porquê os 60 dias, mas tinha que ter algum marco, né? Mas, obviamente, vamos pegar assim um exemplo, tumores hematológicos, leucemias, linfomas, tu não pode esperar 60 dias. Esse paciente tem que ser tratado em 3 dias, né? Então, na verdade, só que antes não existia um número, tá? Não existia um número, então se determinou que seria 60 dias. Na minha opinião, a grande questão, assim, como a doutora Alice comentou, assim, não existe um cumprimento, né? Porque no momento a gente não vê consequências para quem não cumpre. Né? No momento que se colocar consequências, por exemplo, assim, talvez impactar no financiamento, vai se ter toda uma movimentação para que então se quer dizer cumpra. que pode, o extrapolo só tenta dependendo. Deixa eu fazer um parênteses, Sim, claro. super importante. Tu só pode exigir se tu der condições. Com certeza. Como também nós não temos o número de oferta para demanda, como é que tu vai exigir? Mas isso quer dizer então, que pode extrapolar os 60 muitas vezes. Claro que tem casos que vai ser Tem extrapolado. tem casos que 60 não faz sentido. E nem para mais, nem para menos. Sim. Né? Só que não acho que a questão é a questão do financiamento. Assim, se tu não tem um serviço, né, tu não tem a oferta do serviço suficiente para dar conta da demanda, como que tu vai cumprir a lei? Exatamente. Infelizmente. É uma outra, ainda bem que a gente uma tá questão aqui, né? super complexa também. Mas a gente tem que entender que a lei existe, né, tanto a do 30 e tanto do 60, né, a lei está aí, só que a gente tem que discutir mais, principalmente sobre essa questão assim, tu tem que dar recursos para que consiga cumprir a lei.
E é uma lei federal isso hoje? Uma lei federal. Uma lei As federal. duas são leis federais. Leis federais. São leis federais. Os municípios regulamentam, obviamente, e para se mudar, só lá de cima para cá, né? A gente não consegue mudar daqui para lá. Os municípios fazem o máximo, eu não tenho dúvida, de que todas as secretarias de saúde municipais e estaduais fazem o seu máximo. Ninguém se depara com uma suspeita ou com uma confirmação de diagnóstico de câncer e não faça o seu máximo, sabe? Exato. Isso eu tenho certeza disso. Né? Só que a gente sabe que temos uma capacidade instalada aquém da necessidade, da demanda para as características epidemiológicas do câncer no Rio Grande do Sul. Então, digamos, são vários os níveis, né, que tem que estar trabalhando em equipe para Exato, são várias frentes para poder andamento frentes. e a gente vê evoluções, porque a gente ouve muito falar, né? Porto Alegre tem uma referência no tratamento, no atendimento, temos também, mas olha quanta coisa a gente tem que melhorar aí, só ouvindo um pouco o que os convidados trouxeram, de poder agilizar realmente o diagnóstico, os exames. Nós estamos aqui na Câmara de Vereadores, né? Então os políticos estão aí para a gente poder também levar essas propostas para poder ter mais diálogo e mudança na lei para melhorar a vida e salvar vidas. Acho que isso é o mais importante, realmente, né? Nós estamos chegando ao final do nosso debate, pouco tempo já, voltamos a falar em breve novamente sobre este assunto. Muito obrigado, Altair, pela presença. Eu agradeço a oportunidade, Felipe. Foi Bom muito trabalho no IMAMA, viu? Obrigada, vou continuar. Vou em busca da minha medalha de prata, nos 25. Para quem quiser conhecer o trabalho do IMAMA, né, é Por só acessar as favor. redes sociais do IMAMA. Isso. É um trabalho maravilhoso que a Câmara está sempre evidenciando aqui e mostrando a importância que é o diferencial desse acolhimento para as mulheres. É super importante, porque elas chegam num momento muito fragilizadas. Não falei das perucas também que a gente empresta. Eu né? ia falar, isso é uma Então, parte muito importante para a autoestima, Mas né? sem dúvida, elas chegam todas assim, cabisbaixas, arrasadas, né? E elas saem de lá com a sua peruca, maquiagem, a gente faz campanhas de maquiagens também. Então ela já sai com o seu batonzinho, né? Claro, tudo lacrado, Sim, data de vencimento, tem todo esse cuidado, porque ela já está com a saúde fragilizada. E elas saem assim, ó, com outro visual, entende? Então isso é gratificante para a gente também fazer esse trabalho. É muito Faz a importante, diferença. faz a Obrigado, diferença. Altair. Bom Imagina, trabalho. Felipe, obrigada a vocês. Andressa, obrigado e parabéns pelo trabalho à frente dessa área tão importante. Obrigada, agradeço a oportunidade. Obrigado. Obrigado, Alice. Obrigado, Felipe. Obrigado pela oportunidade e parabéns para a Câmara ter tomado essa iniciativa. Falar sobre esses assuntos é sempre fundamental. E a gente fica a dica aí, né, para os políticos conversarem com os especialistas aqui para poder melhorar as leis aí. Temos aqui ótimas referências para isso. Obrigado, doutor. Eu que agradeço a oportunidade e parabéns também pelo trabalho aí do IMAMA. Tá certo. Muito obrigado a você também que nos acompanhou. Dá para ver e rever este programa pelo nosso YouTube, seguir as nossas redes sociais aqui da TV Câmara e lá no site da Câmara Municipal de Porto Alegre. Nos vemos na próxima edição. Tchau, tchau.